Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre funções reais. Na verdade, pessoal, na aula de hoje nós não vamos falar muito sobre funções. Para quem está acompanhando nossa apostila, chegamos agora nas funções exponenciais. E para as funções exponenciais, nós vamos relembrar um pouquinho de algumas propriedades das potenciações e algumas igualdades e desigualdades que são importantes para a gente entender também as nossas funções exponenciais. Pessoal, algumas propriedades da potência que são muito importantes. Vamos começar aqui com três, que são um pouco parecidas, então eu vou agrupá-las aqui. Imagina o seguinte, se eu tenho uma potência, um produto de potências de bases iguais, então basta que eu conserve a base e some os dois expoentes. Vamos pegar um exemplo bem simples, olha. Se eu tenho 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta potência, eu tenho, então, o primeiro 5 repetido 2 vezes no produto, enquanto o segundo 5 vai repetir 4 vezes no produto. Então, eu tenho 5 elevado à sexta potência, ou seja, eu conservei a base 5 e somei os expoentes 2 mais 4. Já para divisão de potências de mesma base, como a gente já sabe, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, numa divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Dá para a gente explicar isso pensando na divisão em forma de fração. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à quarta potência, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E no denominador, como escrevi a fração, né, uma divisão em forma de fração, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora, pessoal, basta que eu cancele, usando a simplificação, aqueles fatores iguais, né? 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, e assim eu vou ficar apenas com 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Ou seja, conservando as bases e subtraindo os expoentes, eu obtenho meu resultado. Alguém pode me perguntar, e se o expoente de cima fosse menor do que o de baixo? Sem problemas. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado à quarta potência. Nós temos 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, nós teríamos como simplificar 3 com 3, 1 e 1. 3 com 3, 1 e 1. Então, eu fico com 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 terço ao quadrado, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Observa, conservamos a base e subtraímos os expoentes do mesmo jeito. 2 menos 4 igual a menos 2. Essa é uma propriedade muito importante. Além dessa, pessoal, nós temos a potência de potência. Se eu tenho uma potência elevada a um expoente, quer dizer que aquela minha base, que é o que está dentro do parêntese, vai repetir de acordo com o expoente de fora. No nosso exemplo, 2 ao cubo elevado à quarta potência. Assim, pessoal, eu tenho a mesma potência repetida 4 vezes num produto. Como todas as bases são iguais e agora os expoentes também, basta que eu conserve as bases e some todos os expoentes. Como são iguais, então vou multiplicar. Na potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Pessoal, vamos pensar agora em mais duas características importantes. Olha, observa que nesses dois aqui, olha, nós temos bases diferentes e expoentes iguais. Na primeira, as bases são A e B e os expoentes igual a N num produto. Vamos exemplificar isso. Olha, se eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Posso multiplicar as bases e, em seguida, elevar ao quadrado. 3 vezes 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Já se eu faço primeiro a potência, também tem que dar certo. Olha, 3 ao quadrado, 9, que multiplica 2 ao quadrado, 4, que também é igual a 36. Na divisão, pessoal, podemos pegar um exemplo da seguinte maneira. Olha, 10 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Como nós sabemos,
Usando a propriedade 10 dividido por 2 ao quadrado, nós temos 5 ao quadrado e todo mundo sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Se não sabe, deveriam saber. E podemos também fazer sem usar a propriedade, 10 ao quadrado igual a 100, dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 4, e o resultado também vai ser igual a 25. Pessoal, todos esses exemplos são importantes para a gente entender um pouquinho das propriedades. Agora, pense o seguinte, duas características que a gente não pode esquecer. Todo número elevado a zero é igual a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. São propriedades importantes. Lembrando, pessoal, que se eu falo de um número elevado a zero, A não pode ser zero, porque se eu tenho numa potência A elevado a zero e o A é zero, eu tenho zero elevado a zero. Isso é uma indeterminação matemática, não seria possível calcular. Para terminar, pessoal, mais duas relações aqui importantes. Nós já até vimos isso na divisão, mas olha, se A sobre B está elevado a menos m, ou seja, um expoente negativo, se eu inverto a base, A sobre B fica B sobre A, o meu expoente pode ser multiplicado por menos 1. Então, A sobre B elevado a menos m é igual a B sobre A elevado a m. Por exemplo, 2 terços elevado a menos 2 é igual a 3 meios elevado ao quadrado. Correto? E para finalizar mesmo, agora nós temos que todo número elevado a um expoente fracionário, eu tenho que o denominador da minha fração do expoente é o índice da minha raiz, enquanto o numerador é a minha potência. Para simplificar, se eu penso, por exemplo, em 10 elevado a 4 quintos, isso é a mesma coisa que raiz quinta de 10 elevado à quarta potência. Pessoal, todas essas propriedades são importantes para a gente lembrar e isso vai facilitar um pouco nossos estudos de função exponencial. Além disso, pessoal, quando a gente fala de igualdades e desigualdades, é muito importante a gente entender o que acontece na função exponencial. Olha, se eu tenho que A e B são reais positivos e não nulos, não podem ser zero, então eu tenho que se A elevado a x é igual a elevado a y, eu não tenho outra opção. X é igual a y. Então, por exemplo, se eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, obviamente o x é igual a 3. Eu não tenho como ter a mesma base e dois expoentes diferentes, sendo isso uma igualdade. Porém, quando a gente trata de desigualdade, aí complica um pouco. Olha, se a elevado a x é maior que a elevado a y, nós temos dois casos. Vou mostrar os dois casos para vocês. Olha aqui, olha. Se eu tenho 2 elevado a x maior que 2 elevado a y. Pessoal, pensa comigo. Vamos substituir esse x aqui por 3 e esse y por 2. Essa desigualdade é verdadeira? 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4. Então, sim, 3 é maior que 2. Então, se o a, que é a base 2, for maior que 1, que é o nosso caso aqui, se a elevado a x é maior que a elevado a y, então o x também é maior que y, assim como a gente pode observar aqui entre o 3 e o 2. Mas olha o que acontece se a base for menor que 1. Olha, se a base for menor que 1, por exemplo, igual a meio, imagina, meio elevado a x é maior que meio elevado a y. Olha o cuidado que a gente tem que tomar. X é maior que meio elevado a y. Se eu digo que x é maior do que y, eu digo que eu estou elevando meio a um valor maior. Porém, quando eu multiplico meio por ele mesmo, o resultado vai cada vez ficando menor. Meio vezes meio, 1/4. Vezes meio, 1/8. Vezes meio, 1/16. Então, nesse caso, se a elevado a x é maior que a elevado a y e as bases são diferentes, olha o que acontece. O expoente do primeiro é menor do que o expoente do segundo. Fácil a gente pensar. 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1/4. 1 meio elevado ao cubo é igual a 1/8. E 1/4 realmente é maior do que 1/8. Porém, o expoente 2 é menor do que o expoente 3. Assim, eu tenho que x será menor do que y. Da mesma forma, se eu inverto a desigualdade, se a elevado a x é menor que a elevado a y,
Quando A for maior que 1, sem problemas, o x também será menor do que y. Mas, quando A for menor do que 1, ou seja, entre 0 e 1, porque ele não pode ser 0, né? Está aqui na nossa definição. Então, eu tenho que o x também será maior do que y. Correto? Pessoal, importante demais essas propriedades. Estudem um pouco, procurem saber mais sobre algumas propriedades das potências e das raízes e na próxima aula vamos continuar falando de potências e introduzir um pouco mais sobre a função exponencial. Até a nossa próxima aula.